Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, povo de Deus! Novamente estamos juntos para refletir o Evangelho do dia. Hoje, sexta-feira, dia 18 de agosto, estamos vivenciando a 29ª semana do tempo comum. E o Evangelho que vamos refletir é o Evangelho de Mateus, do capítulo 19, versículo 3 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos os são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ele é um tanto polêmico, difícil, mas uma realidade que nós devemos entender, que nós devemos levar a sério. Olha o que Jesus diz no final do Evangelho. Quem puder entender, entenda. Então, o casamento é algo difícil. E a partir do momento que se casa para sempre. Até que a morte o separe. Essa é a lei de Deus. Esta é a lei de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio é algo que satisfaz o quê? O ego. Porque muitas vezes nós não compreendemos a esposa não compreende o marido. Então há divergências, há brigas, intrigas e acaba em separação. Mas ao invés de haver essa separação, deveria aí haver um diálogo, um entendimento, uma compreensão. Procurar compreender o outro, ou melhor, se colocar no lugar do outro, para poder entender o que está acontecendo. E aí entra o diálogo,
o perdão, a compaixão. Jamais deveremos nos divorciar. O divórcio é uma lei do homem, não uma lei de Deus. E aquele que casa na lei do homem, mas não casa na lei de Deus, perante Deus ele não está casado. Nós devemos nos unir em casamentos na igreja, com a bênção do sacerdote ou de alguém responsável. Aí sim nós estamos casados perante Deus. E no altar, nós falamos uma palavra muito importante. Até que a morte nos separe. Este é o verdadeiro casamento. Este é o casamento que o Senhor aprova. Um casamento que, apesar das circunstâncias, das dificuldades, se vive até o fim. Até o fim. Reflitamos sobre isso, irmão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tenhamos todos um ótimo fim de semana. E estamos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.